primeiro ano, sejam bem-vindos. O seguinte, nossa aula de elementos da comunicação, que nós fizemos apenas dentro do grupo do WhatsApp, fazendo aquele jogo, né, de perguntas, de respostas, colocando áudio, muitos alunos tiveram facilidade, e parabéns a esses alunos, mas eu senti que muita gente da turma acabou tendo dificuldade de trabalhar daquela forma. Então essa semana resolvi regravar aquela aula. Aliás, gravar, porque na semana passada não foi gravada. Então agora eu resolvi gravar essa aula. E aí nós vamos de novo trabalhar esse conteúdo agora com a aula gravada. Você vai assistir aqui, nós vamos falar, explicar direitinho cada elemento desse da comunicação. E aí nós vamos tentar aprofundar isso. Lembrando, gente, que nós precisamos que você saiba na ponta da língua cada um desses elementos. Tudo que nós vamos estudar de gramática, tanto no primeiro ano, quanto no segundo, quanto no terceiro, a gente precisa dos elementos da comunicação. Língua portuguesa é uma matéria de comunicação. Língua portuguesa é uma matéria de comunicação. Como que nós vamos interpretar? Como que nós vamos escrever? Como que nós vamos decodificar textos se nós não soubermos bem, aprofundadamente, os elementos da comunicação? E eu volto àquela pergunta que eu fiz em sala de aula. O que é necessário para que tenhamos comunicação? O que é preciso para que a gente tenha comunicação? E a resposta, novamente, é que precisa-se de 6 elementos. 6 elementos. E quando eu digo que precisa de 6 elementos, eu não quero dizer que em determinada comunicação pode faltar um deles. Em qualquer ato comunicativo, eu vou precisar desses 6 elementos. Eu preciso da pessoa que cria, que nós vamos chamar aqui de emissor, mas o emissor também pode ter outros nomes. O emissor pode ser uma empresa que fabrica um produto e ela faz uma propaganda direcionada a um público qualquer. O emissor pode ser um escritor. O emissor pode ser eu aqui agora como professor. Ou seja, o emissor é qualquer um que crie uma mensagem. E essa mensagem, ela tem um destino certo. Ela tem que chegar a alguém que vai receber. E nós vamos chamar esse alguém de receptor mesmo. Essa mensagem precisa chegar ao meu receptor. E o receptor também, dependendo do caso, ele recebe vários nomes. Ele pode ser o público-alvo, ele pode ser o leitor, no caso aqui você, aluno. Ele pode ser o consumidor de um produto, ele pode ser aquela pessoa que eu quero conscientizar com uma campanha de conscientização. Então, nos textos, para interpretar, pode perguntar, por exemplo, quem é o público-alvo desse texto? Na verdade, é uma pergunta de elemento da comunicação. A pessoa está perguntando quem é o receptor. Pode vir a pergunta, como tinha naquele texto da Amanco, perguntar quem criou esse texto. E às vezes, para você descobrir isso, você vai ter que olhar uma série de coisas, porque pode estar apenas na logomarca. Já fica estabelecido aqui também entre nós que texto não é apenas verbal, o texto também pode ser não verbal. Nós vamos chamar de verbal a linguagem que tiver pelo menos uma palavra. Quando a linguagem não tiver nenhuma palavra, tiver desenho, figura, cores, nós vamos dizer que é uma linguagem não verbal. Então a linguagem ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser verbal, se tiver pelo menos uma palavra. Ela pode ser não verbal, se tiver outras coisas que não sejam palavras, sons, desenhos, etc., imagens, figuras, gestos. E ela pode ser mista, se tiver palavras, mas também tiver outros elementos. E aqui já fica estabelecido para a gente também que um texto ele não é só com palavras. Vocês vão, ao longo do ensino médio, embora a aula seja de língua portuguesa, mas como eu disse, é uma aula, na verdade, de comunicação, é uma aula de linguagem. Tanto que nos vestibulares e Enem, a gente não chama mais de prova de língua portuguesa. Lá eles chamam de prova de linguagem e suas tecnologias. Tudo relacionado à linguagem. Então, se tem uma pessoa que cria, que é o emissor, direcionada a um receptor, que é quem vai receber,
eu tenho o que foi criado, que é a mensagem. Então, mensagem é nada mais, nada menos do que o assunto que eu quero transmitir ao meu receptor. E esse assunto pode ser uma campanha publicitária, pode ser um produto que eu estou criando, eu posso estar falando das qualidades desse produto, pode ser uma piada, pode ser um romance, pode ser apenas que eu estou triste, preciso conversar com um amigo. Essa mensagem pode ser qualquer assunto. E lembrando que ela pode ser criada verbalmente ou não verbalmente. A mensagem pode ser só um gesto. A mensagem pode ser apenas uma figura, um desenho. Mas para eu criar essa mensagem, eu preciso de um código, que é o outro elemento muito importante na comunicação, o código. E o código pode ser também de determinadas maneiras, de vários tipos. O código pode ser verbal e ele pode ser não verbal. Tudo pode se comportar como código. Eu posso criar uma linguagem a partir de qualquer tipo de código. Então, o que era uma linguagem? A linguagem, no seu sentido amplo, é qualquer sistema de código que eu crio. Qualquer sistema que eu crio codificado que sirva para eu, o nome diz, codificar mensagens. Então a linguagem é muito ampla. Duas pessoas podem estabelecer uma linguagem. Quaisquer duas pessoas podem sentar e combinar códigos e criar uma linguagem. Os alunos, quando querem colar em sala de aula, eles criam um código só para fazer isso. Mas para eu criar essa mensagem a partir desse código, eu preciso de um canal. Porque depois que a mensagem foi criada, aí vem a pergunta, mas como que eu vou fazer essa mensagem agora chegar lá no meu receptor? Se eu sou uma empresa que fez uma propaganda de um produto para um público determinado, vamos dizer que eu faça brinquedos infantis e eu queira fazer uma propaganda para incutir esse público infantil a ficar chateando os pais e pedindo aquele brinquedo. Aí vem a pergunta, mas qual canal que eu vou utilizar para que essa mensagem chegue na cabecinha dessas crianças e elas fiquem lá, papai, mamãe, eu quero, me dá por favor, papai, eu quero. Eu posso então falar que o canal que eu vou usar é a televisão, naqueles intervalos de desenhos, de programas infantis. Eu posso falar que esse canal vai ser livrinhos que eu vou distribuir na escola, revistinhas com esses produtos. Aqui em Jaraguá faz muito isso. A Cacau Show produz épocas específicas, Dia da Criança, Páscoa. Ela produz aquelas revistinhas e distribui essas revistinhas em porta de escola. A criança chega em casa com aquilo. Então, eu tenho que decidir um canal. Então, o que é o canal? É o veículo para a mensagem chegar até o receptor. A voz é um canal. Se eu estou junto com a pessoa, igual no nosso caso aqui, olha, estamos usando a voz. A voz é um canal, e é um canal muito bom a voz. Canal perfeito, né? Ele tem todos os mecanismos. Porque o código língua portuguesa, essa magnífica língua portuguesa que usa palavras como símbolos, o código dela são as palavras. Essas palavras podem ser escritas ou elas podem ser pronunciadas através do som. A língua portuguesa então utiliza a escrita e ela utiliza o som. Olha que língua magnífica. Mas só que diante de tudo isso eu ainda tenho mais um elemento. Eu tenho o referente, ou também chamado de contexto. O que é esse referente? O nome já diz, ó, referências. Ponto de referência é igual quando você pede alguém para entregar um produto na sua casa, ele pergunta, mas qual a referência? Qual a referência? Onde fica essa sua casa? Tem algum ponto de referência? Então os referentes são muito importantes. E os referentes são os contextos. Uma frase dita, então eu tenho que perguntar, quem disse essa frase? Foi uma autoridade? Foi uma pessoa da comunidade na rede social? Foi uma criança? Foi um adulto? Foi um idoso? Foi um médico? Foi um professor? A pessoa que disse essa mensagem já faz parte do contexto. Mas em que lugar ele disse isso? Ele disse num almoço em família? Ele disse numa palestra? Ele disse numa situação formal? Ele disse num lugar informal ali, só com um amigo? O contexto é muito importante.
onde eu estou passando aquela mensagem é importante, porque dependendo do lugar, eu vou ter que adaptar a minha linguagem. Se eu estou conversando com criança de 3 anos de idade, não adianta eu conversar no mesmo jeito que eu converso com alguém já de 14, 15 anos. Não é do mesmo jeito que eu converso com a minha vozinha de 80 anos. O tipo de linguagem tem que ser adaptada ao receptor. E isso é o contexto que me diz. É o contexto que me diz o que aquilo vai significar. O grande significado, às vezes, da mensagem está no contexto. Se eu digo, moço, como está o frango? Olha, uma frase simples. Como está o frango? É uma frase simples, mas dependendo do lugar, ou seja, do contexto, o contexto pode ser o lugar e todos os referentes que giram em torno daquela mensagem. Então, se eu chego num restaurante, eu pego ali o cardápio e eu pergunto para o garçom: moço, por favor, como está o frango? Ou eu sou um veterinário e alguém chega com tinha uma série de frangos do seu João que estavam morrendo. E ele então resolve trazer para mim um desses frangos para eu cuidar. E eu, como veterinário, eu dou ali o medicamento. Daí meia hora eu chamo a enfermeira que trabalha comigo e eu digo, como está o frango? Olha, já mudou o sentido dessa frase. Se a sua mãe, em um dia ali, num jantar de família, ela resolve assar um delicioso frango para a família, e a hora que vocês estão comendo, a sua mãe pergunta: filhos, como está o frango? Então, uma frase dita em contextos diferentes, os significados dela mudam. Olha o tanto que o contexto é importante. Eu chego a dizer para vocês que o contexto é a coisa mais importante na comunicação. É lógico que o receptor e o emissor têm também que dominar o mesmo código. Falamos isso na aula passada. Eles devem dominar o mesmo código. Não adianta um falar a língua portuguesa, o outro falar alemão. O código tem que ser comum entre os dois. E o canal também tem que ser apropriado. Não adianta eu querer passar uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa que não tem o WhatsApp instalado no celular dele. As pessoas precisam ter o mesmo canal. Não adianta eu querer usar a minha voz se a pessoa tem um problema de audição. Não adianta eu ter um bom ouvido se a pessoa que vai falar comigo, se ela tem um problema de voz, se ela é gaga e etc. Vai atrapalhar a comunicação. Então, basicamente, esses são os nossos elementos. Anotem isso aqui. Lembrem depois de pedir para mim, durante a aula, para eu colocar esse quadro para vocês dentro do grupo do WhatsApp. E as dúvidas que sobrarem, perguntem. Gente, não tenha vergonha, tá? Perguntem. Até mais.